Descrição técnica do código de problema OBDI, regulador de pressão de combustível, um circuito de controle baixo. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Isuzu, Mazda, Dodge, Chrysler, Ford, GMC, Chevy, Toyota, Honda, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Quando um código P0091 é armazenado, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de baixa tensão do circuito de controle do regulador eletrônico de pressão de combustível designado 1. A designação numérica 1 é usada em sistemas com várias pressões eletrônicas de combustível reguladores. Pode se referir a um banco de mecanismo específico, mas nem sempre. Normalmente, o regulador eletrônico de pressão de combustível é controlado pelo PCM. A tensão da bateria e os sinais de aterramento são usados para controlar um servomotor que posiciona a válvula reguladora de modo que o nível desejado de pressão do combustível seja alcançado em qualquer situação. O sensor de pressão do combustível está localizado no trilho do injetor de combustível e permite que o PCM monitore a pressão do combustível para que possa ajustar a tensão do regulador da pressão do combustível, conforme necessário. À medida que a tensão aumenta no servomotor do regulador eletrônico de pressão de combustível, a válvula é aberta e a pressão do combustível aumenta. A diminuição da tensão no servo faz com que ele se retraia e a pressão do combustível diminua. Na maioria das vezes, o regulador de pressão de combustível e o sensor de pressão de combustível são integrados em um único compartimento com um conector elétrico, mas podem ser componentes separados. Se a tensão real do circuito de controle do regulador de pressão de combustível for menor que o nível desejado, conforme calculado pelo PCM, um P0091 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 poderá acender. Códigos do motor do regulador de pressão de combustível relacionados: P0089 regulador de pressão de combustível 1 desempenho P0090 regulador de pressão de combustível 1 circuito de controle P0092 regulador de pressão de combustível 1 circuito de controle. Sintomas e severidade altos como a pressão excessiva de combustível pode levar a uma variedade de problemas de dirigibilidade e causar motor interno e conversor catalítico dano. Um código P0091 deve ser considerado grave. Os sintomas de um código P0091 podem incluir partida atrasada quando o motor está frio, fumaça preta no sistema de escapamento, menor eficiência de combustível, os códigos de falha de ignição do motor e os códigos de controle de marcha lenta também podem acompanhar um P0091. As causas potenciais para a configuração desse código são fiação aberta ou em curto ou conectores no circuito de controle do regulador de pressão de combustível, regulador de pressão de combustível com defeito, sensor de pressão no trilho de combustível com defeito, PCM com defeito ou erro de programação, PCM. Procedimentos de diagnóstico e reparo para diagnosticar um código P0091, um scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, será necessário um medidor de pressão de combustível adequado e uma fonte confiável de informações do veículo, como o ALLDATA DIY. Nota: deve-se tomar muito cuidado ao usar um manômetro de combustível. O combustível em alta pressão que entra em contato com superfícies quentes ou faísca aberta pode inflamar e causar incêndio. Eu gosto de começar com uma inspeção visual da fiação e dos conectores do sistema, concentrando minha atenção em chicotes e conectores na parte superior do motor. A área quente superior do motor o torna popular entre pragas em climas frios. Essas pragas geralmente roem a fiação e os conectores do sistema. Conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Anote essas informações, pois serão úteis se o processo de diagnóstico continuar. Limpe os códigos e teste o veículo, se possível. Se o código for redefinido imediatamente, verifique o grau correto de tensão e o aterramento da bateria no regulador de pressão do combustível. Se a tensão não for descoberta, teste os relés e os fusíveis da fonte de alimentação seguindo o diagrama de fiação derivado da fonte de informações do veículo. Se não houver aterramento, o diagrama de fiação pode ajudar a encontrar a localização dos aterramentos
equipamentos do sistema de controle do regulador de pressão de combustível e garantir que eles estejam seguros. A presença de tensão e terra no regulador de controle de pressão de combustível me levaria a obter especificações de pressão de combustível da fonte de informações do veículo e, em seguida, testar a pressão do sistema de combustível usando um medidor de pressão de combustível. Sempre siga as recomendações do fabricante para usar o manômetro de combustível. Use o scanner para observar os dados do sistema de combustível enquanto monitora visualmente a pressão manual do combustível com um medidor de combustível. Suspeite de um sensor de pressão de combustível com defeito se o nível de pressão de combustível refletido no scanner não coincidir com a pressão real de combustível. Variações na tensão de controle do regulador da pressão do combustível devem refletir as flutuações na pressão real do combustível. Se isso não ocorrer, suspeite que o regulador de pressão do combustível esteja com defeito, que haja um circuito aberto ou em curto em um dos circuitos de controle do regulador de pressão do combustível ou que o PCM esteja com defeito. Use o DVOM e siga as recomendações do fabricante para testar o regulador eletrônico de pressão de combustível e os circuitos de controle individuais do regulador de pressão de combustível para evitar danos aos módulos de controle. Desconecte os controladores do circuito antes de testar a resistência e a continuidade do circuito com o DVOM. Notas adicionais de diagnóstico: o trilho de combustível e os componentes relacionados podem estar sob alta pressão. Tenha cuidado ao remover o sensor de pressão de combustível ou o regulador de pressão de combustível. O teste de pressão de combustível deve ser realizado com a chave de ignição na posição chave de ignição do motor KOEO. Outros códigos de problemas de pressão de combustível incluem P0087 pressão no trilho, sistema de combustível muito baixa, P0088 combustível, pressão do trilho, sistema muito alta, P0190 sensor de pressão do trilho de combustível, a circuit, P0191 sensor de pressão do trilho de combustível, a circuit range, performance, P0192 sensor de pressão do trilho de combustível, a circuit low input, P0193 sensor de pressão do trilho de combustível, a circuit high input, P0194 sensor de pressão do trilho de combustível, a circuit intermitente.